Olá, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Esperando a Graziela entrar. Grazi, você tá por aí? Eu não tô te achando aqui ainda. Ah, agora sim. Tudo certo. O pessoal tá falando que a nossa imagem tá diferente com o nosso som. Esse Instagram. Eu nem tô conseguindo me ver ainda. Não? Eu tô te vendo. Bom, vamos lá. Se você tá me Como é vendo, que tá tudo o, bem. como é que tá o som aí, pessoal? Mais alguém dá o feedback? Pra mim tá ok, a Camila falou. Ok. Então vamos dar seguimento. Se o pessoal começar a reclamar qualquer coisa, a gente volta. Tá bom. Eu queria estar dizendo olá, pessoal, boa tarde, né? Queria estar agradecendo a Grazi, né, a Graziela Polido, pelo ter aceito o nosso convite. E eu vou estar apresentando, meu nome é Juliane, para quem ainda não me conheceu e não assistiu a última live. E eu vou estar apresentando a doutora Graziela. Graziela Polido, ela é fisioterapeuta especialista em neurologia infantil, é mestre em ciências da reabilitação pela USP, ela é sócia proprietária da Alegre Espaço Terapêutico e também é membro do nosso comitê científico do INAME. Grazi, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu vi a live da Patrícia, foi excelente. Acho que o jeito que ela abordou de indo da parte do pé para cima, acho que foi bem legal. Acho que a gente pode tentar manter tanto a linguagem mais acessível, quanto também essa ordem para falar. Isso. Então, hoje, a nossa live, o tema são posicionamentos, né? Então, tudo que vai englobar posicionamento a gente vai estar falando, né? Entre os tipos de AME. E ainda teremos mais uma live de fisioterapia motora que vai ser de exercícios ativos. Então, a gente está dividindo, então, as perguntas, a gente pede que se atenham hoje ao que se refere a posicionamentos também. É difícil separar, né? Eu É. entendo que às vezes a Não, tem pergunta coisa ela que anda muito junto, né? com certeza. O pessoal está dizendo, a Giovana está dizendo bastante. Travou. Voltou? Aí. Aham. Está dizendo que está tendo bastante atraso em relação à imagem. Pessoal, alguém dá aí mais um retorno? Porque várias pessoas falaram que estava ok. A Giovana falou que não. Quer que eu tente sair e entrar de novo? Eu acho que daí teria que todo mundo sair e voltar. Vamos ver. O pessoal não está nem. Está travando, o pessoal falou. Bom, não sei. Quer ir tentando e qualquer coisa a gente inicia Ó, de tem gente novo? que está falando que está ok. Eu acho que o que tá, infelizmente, são as internets. Ó, tem. Ó,
É, Ó, tem pessoas falando, ok, ok, aqui tá normal. Então, o pessoal então, tá falando normal, nós vamos seguir, porque esse negócio de entra e sai sim. também é difícil. Então, Pode começar. então, falando um pouquinho da importância do posicionamento do tornozelo, para o pé da criança não ficar com o pé de bailarina, igual foi bastante falado na questão do alongamento. Uma das saídas que a gente tem, acredito que a mais eficaz, é o uso da ότse, que é a botinha, né? Eu vou tentar mostrar para vocês. Eu não estou com o retorno da minha câmera. Então, Ju, você vai me falando se tá ok, tá? Já não tá se vendo? Não estou me vendo. Quando a gente testou, eu estava me vendo, agora eu não tô. Não sei por quê. Mas eu tô te vendo, tá perfeito. Tá conseguindo ver a tela? Tá boa? Consegue abaixar só mais um pouquinho, que a tela tá cortada, ou levando um pouquinho o computador só. Isso, tá dando para ver. Então, essa é a ότse fixa, que a gente indica muito para as crianças com AME. E existe uma outra, que é esse modelinho aqui, ó, que é articulada. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês a diferença. É muito importante que vocês não saiam escolhendo o tipo de ότse para a criança, porque cada escolha tem critérios, tá? Então tem que conversar com o fisioterapeuta. Mas qual que é a ideia? De pedir uma ou de pedir a outra. A ότse que a gente tem, que é a fixa, ela ajuda a criança no posicionamento, tanto para o pezinho não ficar aquele pé de bailarina, quanto também para ajudar a criança na hora de ficar em pé. Porque senão ela tem que controlar muitas articulações. Ah, mas eu não posso colocar de noite só um rolinho, ou mesmo de dia só um rolinho ali na ponta do pé e já não adianta? Não, não é suficiente. Por quê? Quando a criança fica só com o rolinho na ponta do pé, ela pode fazer ainda força, principalmente porque ali é o movimento que eles mais têm preservado, né? Tanto a gente pensando com a tipo 1 quanto nas outras crianças. E o que a gente começa a ter de problema em relação a isso? O tornozelo pode ficar virando para dentro ou virando para fora. Então, a ότse, ela permite que a gente trave esse tornozelo numa posição que a gente chama de anatômica, que é para não ter nem encurtamento da panturrilha, da batata da perna, e nem ter alteração na parte óssea do tornozelo. E por que eu preciso preservar o pé da criança? Para ela poder, por exemplo, ficar em pé. Todo mundo, quando fica em pé, fica a 90 graus, perna e pé. Então, por isso que é muito importante. Quando que eu peço articulada para os meus pacientes? Isso sou eu, tá, Graziela? Nunca para marcha, sempre para o repouso. Quando eu quero ganhar um pouquinho do que a gente chama de flexão dorsal, que é a ida do pé para cima. É claro que a gente tem que pensar no movimento fisiológico. Eu não quero ganhar nada além do normal. Mas vocês aí, todo mundo, mexe o pé. Vocês vão ver que o pé vai para baixo, o pé vai para cima, não vai? Para que serve o movimento do pé para cima? Quando a gente anda, o primeiro contato do nosso pé no chão é com o calcanhar, não é com o pé todo. E o que a gente vê com muitas crianças com AMI 3, ou mesmo adulto com AMI 4? Eles perdem esse movimento que a gente chama de flexão dorsal, que é o pé ir para cima, e vai encurtando. Então, no máximo, chega ali em 90 graus. E pode prejudicar a marcha. Então, eu peço, em alguns casos, essa articulada para usar em repouso para ganhar esse movimento. Peço para crianças que não têm marcha também e estão com esse comportamento? Peço. Mas peço sempre com a possibilidade de fixar. Então, o rapaz que eu sempre indico para fazer as ότses, ele já sabe da maneira como eu gosto que faça e ele consegue seguir esse modelo. Mas é muito simples e eu tenho certeza que com uma foto, em qualquer lugar do Brasil, a pessoa vai conseguir reproduzir. Então, essa é a diferença. Ah, mas eu tenho dó de colocar a ότse no meu filho porque o pé é a única coisa que ele mexe mais e aí eu vou impedir ele de mexer o pé? A gente tem que pensar que a gente tem que educar a criança desde cedo para ela aceitar o uso da ότse e que a gente está fazendo um bem para a criança. É a mesma coisa da criança dizer que não quer comer ou que só quer comer doce. Você não vai deixar, vai. Então a gente precisa educar desde pequeno. Uma coisa que eu acho muito importante, independente da ότse e do tipo de AME da criança, a gente precisa explicar para ela por que ela tem que usar. É claro que não quando ela é muito pequenininha, né? Mas porque às vezes a criança, entendendo e tendo uma consciência do porquê ela precisa usar, isso ajuda para que ela aceite o uso.
Então, eu sempre trabalho essa parte de conscientização das crianças, tá? E dos adultos, dos adolescentes, que eu acho muito importante. Qualquer dúvida, depois vocês podem mandar mensagem, eu mando foto do modelo, mas também no Insta do Alegra, tudo que eu mostrar para vocês de foto e sobre todos os assuntos que eu falar de posicionamento, eu vou fazer algum post, que aí vocês também ficam com mais informações. Tudo bem até aqui? Uhum. Aproveitando que você falou na órtese, já tem uma pergunta sobre quanto tempo deixar crianças de 4 a 5 meses de vida, quando são bem pequenininhas, quanto tempo ficar com a órtese? Então, o ideal é perguntar para o fisioterapeuta da criança. Eu tenho criança que eu indico uso por 2 horas, como tem criança que eu indico uso por 8 horas. Então, tem que conversar com o terapeuta. Outra coisa, eu, Graziela, não indico para dormir. Mas é claro que a gente tem que ter um bom senso, porque, por exemplo, a criança dorme bem com a órtese, e daí ela consegue ficar sem durante o dia, porque isso vai melhorar a funcionalidade dela. Ótimo! Agora, na maioria dos casos, eu vejo que tira a qualidade do sono. Então, eu prefiro que use durante o dia. Mas aí tem que ver a logística da agenda da criança, da agenda da família. Então, precisa realmente perguntar para o fisioterapeuta quanto tempo de uso. O importante é, da mesma maneira que a gente tem o tempo de manutenção do alongamento, que a Patrícia explicou da outra vez, a gente também, idealmente, tem que usar a órtese no mínimo, aliás, desculpa, por 1 hora. Então, se eu for usar a goteira, né, a AFO, por 2 horas, que eu use e quiser segregar essa hora, eu tenho que usar 1 hora, daí dou um intervalo e depois uso mais 1 hora. Não adianta usar 20 minutos, por exemplo, não é tão ideal. Uhum. E se o pé já está com deformidade, é possível usar a órtese? Então, é assim, pode usar órtese em todos os casos. Por quê? A gravidade vai agindo de um jeito que o pé vai ficando cada vez mais equino. Então, sempre dá para melhorar e sempre dá para piorar. Isso que a gente tem que ter em mente. O que não pode acontecer de jeito nenhum e que eu vejo muito, pegar a botinha de um amiguinho. Por quê? Porque é feito sob medida, é com molde de gesso. E às vezes a criança tem uma deformidade com o tornozelo para um lado e empresta daquela criança que tinha um tornozelo bonitinho e a criança passa até a mesma deformidade. Então, dá para usar sim. Às vezes, a criança tem uma deformidade, já está o pé mais equino, pode fazer a órtese desse jeito e pode fazer contração para ir tentando ganhar alongamento. Mas precisa conversar com o terapeuta, porque se o tornozelo estiver desviado para dentro ou para fora, não pode usar articulada. Então, tem muitos critérios para irem sendo pensados, tá? Então, não é só terminar a live e falar, eu vou pedir essa órtese, vou começar a usar, tem que conversar com o físio, tá bom? Uhum. Certo. Então, falando um pouquinho, a gente falou do tornozelo, vou falar um pouquinho do joelho. Para o joelho, o que geralmente a gente usa? A palha extensora. Então, a palha extensora, ela pode ser tanto usada, tá dando para ver? Tá. Uhum. Ela pode ser tanto usada para a criança ficar em pé, como ela pode e deve ser usada também nos momentos de repouso. Então, por exemplo, um paciente com AMI3 ou AMI4 que tem a marcha preservada e não tem encurtamento de joelho, não precisa usar. Agora, aquele paciente que tem o encurtamento de joelho, seja AMI3, 2 ou 1, pode usar tanto na hora de fazer uma prancha ortostática quanto também no repouso. O que é muito importante? Geralmente, como a Patrícia falou, um encurtamento vai puxando o outro. É muito difícil uma criança que tem um encurtamento de joelho puramente. Geralmente, o encurtamento maior é no quadril e acaba refletindo no joelho, que é aquela criança que quando está sentadinha consegue esticar mais a perna do que quando deita. Então, o que é muito importante? Usar a tala quando a criança está deitadinha. O que a gente também pode fazer? Usar a posição de barriga para baixo, junto com a tala ou separado da tala, que não precisa ter órtese para conseguir trabalhar um bom posicionamento. Então, a tala, ela é essencial. E o que eu vejo muito na minha prática clínica? A criança usa a tala todo dia, só que sentada. Então, não é tão eficaz quanto a criança usar deitada, por causa da musculatura que passa em mais de uma articulação. Então, a tala ela é extremamente importante
e ela ajuda muito para ganhar alongamento de quadril e alongamento de joelho. E por quanto tempo seria necessário colocar essa tala e permanecer no repouso, assim, deitado? Olha, eu sempre indico que use no máximo por 1 hora. Por quê? Se quiser, se for usar mais de 1 hora por dia, não tem problema, mas não ultrapassar 1 hora por causa da circulação. Não tem muita criança que fica por 1 hora e quando tira a tala reclama que o joelho está doendo, que a perna está doendo. Então a gente tem que ter cautela para o uso. Por exemplo, uma criança que nunca usou tala, a gente não vai colocar e já deixar por 1 hora. A gente vai colocar de forma gradual, 10 minutos, depois 20, assim ir aumentando. Então depende muito do objetivo que você quer alcançar, se está no momento de função ou não. Mais uma vez, o ideal é conversar com o terapeuta. Dependendo dos meus pacientes, de qual que é o meu objetivo, se eu quero ganhar algum alongamento, eu indico pelo menos o uso de 1 hora por dia no repouso, fora o momento que vai usar para ficar em pé. E uma coisa que eu acho muito interessante é essa tala extensora gradual. Não sei se todo mundo conhece. Tá dando para ver? Tá dando para ver, aham. Ela serve tanto para braço quanto para perna, porque a gente sabe que tem muita criança que tem um encurtamento muito grande que não dá para usar aquela tala de lona, porque senão a criança vai sentir muita dor. Então, essa tala, por exemplo, eu vou dar um exemplo no braço, mas é a mesma coisa para a perna, tá? Se a criança está com encurtamento aqui, o terapeuta vai trabalhar e deixar nessa posição para não encurtar mais, ali por um tempinho de uso. Ganhou um pouco de alongamento, no próprio braço você consegue mexer nela, porque ela é dura, mas ao mesmo tempo é fácil de ser manipulada. E aí você vai esticando conforme vai ganhando amplitude de movimento. Ok, qual que é o nome dessa que o pessoal perguntou? Repete. Tala gradual ou tala de graduação. Tá. Tem um terapeuta ocupacional que eu sempre indico que trabalha fazendo essa tala. Eu não conheço outra pessoa, mas mais uma vez também tem o post no Insta do Alegra. Quem quiser olhar, tem a foto. Talvez também mostrando algum modelo, não sei se dá para fazer algo similar. Ok. Tá bom? Então é muito importante a gente pensar que dá para usar, por exemplo, a botinha junto com a tala, como dá para usar separado. Então, se a criança tem bastante movimento no pé e a hora que eu for usar a talinha eu quero deixar um pouquinho sem a botinha, pode revezar, cada hora usar de um jeito, a não ser que a criança vá ficar em pé. Aí tem que usar os dois juntos, tá? Ok. Eu vou falar de colete depois, eu vi que alguém perguntou. O pessoal tá... só para o pessoal saber, ela tá começando do pé até a cabeça, pessoal. Então, assim, por isso que ela começou no tornozelo, ela tá no joelho, ela vai chegar no colete. Exato, vou chegar. Então, ó, eu falei um pouquinho já no post do Alegra sobre o que é o fêmur e o que é o acetábulo. Então, o fêmur, ele é o osso mais longo do corpo humano. Tá dando para ver bem, Ju? Tá. Se quiser levantar um E pouquinho, tá bom, assim, dá pra ver sim. Porque o fêmur dá pra ver. E ele se articula aqui, ó, com o quadril, num osso que chama acetábulo. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Aqui dá para ver bem, tá vendo? O que acontece? No quadril de uma pessoa com desenvolvimento típico, que não é hipotônico, que não tem AME, conforme a gente vai crescendo, o nosso acetábulo que é raso, ele vai formando uma conchinha. E o nosso fêmur que é reto vai formando uma angulação para encaixar no acetábulo. Então, qualquer movimento que eu fizer com a minha perna vai estar ali encaixado, porque além da parte óssea, eu tenho também musculatura, ligamento, tudo ajudando nessa articulação. A criança com AME vai continuar com o acetábulo raso e geralmente o fêmur não faz a angulação. Então é muito mais fácil de luxar o quadril. Isso a gente está falando mais de AME 1 e AME 2. AME 3, como acaba desenvolvendo a marcha, é mais difícil de acontecer. Mas a gente tem que pensar o seguinte, quanto mais precoce o diagnóstico de AME 3, mais chance de acontecer uma luxação de quadril. Então a gente tem que ficar de olho, tá? O que acontece na luxação de quadril? Aqui, a gente tem uma articulação íntegra, que eu tô vendo o reflexo da tela aqui, ó. Coloca um pouquinho só pro lado para sair dos comentários, que aí acho que vai ficar um pouquinho melhor. Aí. Entendeu? Uhum.
Então, aqui a gente tem uma articulação íntegra. O fêmur com a angulação dele lá encaixadinho no acetábulo. Aqui, tá dando para ver, Ju? Tá. Aqui a gente tem uma luxação. Então, saiu lá do encaixe fisiológico e foi aqui para cima. Então, o que que acontece? Quando a criança tem uma luxação de quadril, pode aparentar uma diferença de comprimento no membro inferior, como também pode acontecer de ser uma alteração do quadril. Por isso que tem que fazer um exame, tem que conversar com o fisioterapeuta ou com o ortopedista e o fisiatra, para ver se é uma luxação ou uma subluxação. Por quê? A criança que tem uma luxação sintomática, ela não pode ficar em pé. E para evitar a luxação de quadril, é indicado ficar em pé e também é indicado que saiba fazer o posicionamento. Porque se a gente coloca, por exemplo, uma criança em pé com a perna muito fechada, a gente pode facilitar a luxação de quadril. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu tentei trazer aqui uma coisa para a gente fazer imitar aqui o fêmur e o quadril, né? Então, ó, o fêmur e os acetábulos. A gente vai pensar no encaixe, é isso. Eu mexo a minha perna e tá bem encaixadinho. Mas essa não é a nossa realidade. A realidade das crianças com AMI, essa é assim. Então, o que que acontece? Vou tentar aqui mostrar para vocês alguma questão de posicionamento. Tenho aqui, né? Tá dando para me ver, Ju? Tá dando para ver. Pode continuar. Eu tenho aqui o meu acetabulazinho e tenho o meu fêmur. Toda vez que eu coloco o meu joelho para dentro, o que que eu estou facilitando? O escape desse fêmur. Então, por que que a gente tem que tomar cuidado? Não é que uma vez que eu fizer isso com o joelho da criança, ela vai luxar o quadril, mas de tanto eu repetir esse movimento. E quando que eu faço isso? Na hora de trocar uma fralda, na hora de colocar uma roupa, na hora de olhar se a pé da criança tem alguma coisa. Dificilmente a gente faz um movimento que é fisiológico, que é de cruzar a perna como a gente cruza aqui, para olhar o pé da criança. O que às vezes é mais fácil de fazer? Puxar o pé da criança para cá para olhar, não é? Isso a gente faz um movimento que luxa o quadril. A gente tem que tomar bastante cuidado com esses movimentos no dia a dia. E aí eu tô falando de qualquer tipo de AMI. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de posicionamento que evita a luxação de quadril. Tá dando para ver? O primeiro tá, o segundo não deu para identificar bem, não. Tá, perna de índiozinho. Uhum. E o outro é perna esticada. Tá vendo? O que é importante nessa perna esticada? Que ela não esteja com um pé rodado para dentro. Deu para ver a diferença? Deu, sim. Aí ela rodou. Então, se eu fico com o pé desse jeito para dentro, eu vou facilitar para o meu quadril luxar. Da mesma maneira, se eu ficar com os dois. Então, muito cuidado, porque o que acontece muito? Às vezes a gente vai colocar a órtese no pé da criança e o pé roda porque pesa e a gente não percebe. Ou eu vou trocar a criança de decúbito e o pezinho roda e também não dá para perceber. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Outra coisa também, às vezes a criança que tem AMI2 ou AMI3 sempre desse jeito para brincar. Então, uma coisa importante que saiba não só o familiar, mas muitas vezes a escola, porque às vezes a criança pode sentar desse jeito na escola. A gente tem que pensar para tudo que a gente está falando, que é como sal, tá, gente? Nenhum sal não tem graça e muito sal também não pode. Então, a mesma coisa do posicionamento. Se a criança fez esse posicionamento de rodar um pouquinho a perna para dentro, porque ela foi alcançar um brinquedo do lado e já voltou, tudo bem, foi uma coisa ativa dela, ou ela usou isso para se deslocar de alguma maneira, não tem problema. Agora, se for um movimento que ela vai ficar parado, aí faz mal. Então, a gente tem que corrigir sempre. E, mais uma vez, explicar para a criança por que ela não pode ficar assim. Não adianta só falar, não faz isso. Porque para a criança, por que ela não pode fazer? Então, tentar explicar de uma maneira simples, mas que ela entenda em todas as posições o que ela pode ou não fazer, tá? O que acontece muito? Vou explicar mais uma coisa. Tá dando para me ver, Ju? Tá. Dá para ver meu pé? Dá. Tá. Às vezes a criança, ela tem o pezinho assim virado para dentro, não tem? Sim. Aí a gente vai sentar a criança
e a gente quer que ela fique com a planta do pé no chão, não quer? O que a gente faz? Porque o pezinho tá virado. Então, não. Sempre olhar a angulação do joelho com o quadril. Se o pezinho tá torto, vai colocar a botinha. Nunca olhar se o pé vai ficar apoiado, porque isso a gente pode fazer posição de luxar o quadril. E isso a gente vê no dia a dia. Facebook é o que mais conta pra gente como é que você tá podendo. Muito, muito. Então, assim, muito cuidado com isso, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tá Tem bom. uma pessoa perguntando como saber se a luxação é grave ou se é simples. Você falou, tem que fazer exame, só que você não falou qual exame. Geralmente o raio-x e existe exame físico também. Então, o exame físico é uma manobra que a gente faz para ver se o quadril desloca facilmente ou não. E o raio-x, que é o melhor exame para a gente ver como está a parte óssea. Mas aí, mais uma vez, é com o fisioterapeuta e com o médico. Então, às vezes a criança não tem queixa nenhuma. Ok. Outra coisa, gente, rolinho debaixo do joelho. Muita gente gosta de usar, né? Para evitar aquela posição de abandono da perna. Então, ó, para a gente pensar que aí tanto influencia quadril como influencia o joelho. Para evitar essa posição aqui, tá dando para ver, Ju? Tá. Então, para Consegue subir evitar um pouquinho? Isso. de tapinho, que não faz bem para o quadril, o que você pode fazer? Pode usar a faixa em 8, como pode usar na hora da troca, a almofadinha do lado, na lateral da perna. Ou ainda, aqui é com almofada e aqui é sem almofada, tá vendo? O que é importante? Eu não posso nunca deixar a almofada debaixo do joelho da criança? Pode. Mas o que você tem que pensar? Em ter equilíbrio nas posições. Ela não pode passar o dia inteiro deitada com uma almofada embaixo do joelho. Então, aí é melhor usar a faixa em 8 ou colocar travesseiro na lateral da perna. Ó, faixa em 8 essa daqui. Para quem não conhece. Beijo. Dá Ela é para de ver, tranquilo. tecido. Dá para improvisar também com fralda. E não é todos os casos que são indicados. Então, tem que falar com o terapeuta. Por exemplo, dá para usar rolinho na lateral da perna. Que dá para pôr desde lá da coxa. É mais barato do que uma faixa em 8. Mas o que é muito importante? Não pode ser debaixo do joelho, tem que ser na lateral. O que a gente vê às vezes? A família pega uma almofada, ao invés de colocar aqui do lado, dá uma enfiadinha assim embaixo. Aí tá dobrando o joelho. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E se colocar essa almofadinha debaixo do joelho, qual o tempo que poderia ficar? Porque assim, tem criança que a gente que vê que fica o dia inteiro, né? Exato. Sempre pensar no equilíbrio. Por exemplo, levanto a cabeceira da cama, tô dobrando o quadril. Coloco a almofada embaixo do joelho, tô dobrando o quadril. Sento na cadeira de rodas, tô dobrando o quadril. Então a criança passou o dia inteiro dobrando o quadril. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Tem momentos que a criança precisa ficar posicionada completamente reta. Precisa de uma cabeceira elevada? Tudo bem. Mas que seja a cama toda elevada e não só a cabeceira. Deu para entender? Acho que você poderia falar sobre essas posições da cama, né? Porque tem cama que não tem essa... Por exemplo, a do meu filho não tem essa opção de elevar ela toda, só elevar a cabeceira. Pois é, isso é uma coisa que eu tenho tentado mudar para algumas crianças. Eu tenho tentado pedir essas camas novas que são motorizadas, que elas fazem 8 posições, mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Então, o que eu indico? Dá para fazer aquela cunha, sabe aquele travesseiro anti-refluxo, que tem mais menor, formato de colchão? E você coloca embaixo do colchão do berço, porque aí o colchão todo fica elevado. A criança vai ficar caindo e vai ficar escorregando? Vai. O que acontece muito em hospital? Para a criança não cair quando eleva a cabeceira, botam coisa embaixo do joelho, que é para ela não escorregar, né? Faz um ninho. Queria falar Exato. desse ninho, que é muito, a gente vê muito nos hospitais. Exatamente, não é o mais indicado. Por quê? Não é que não pode, gente, é tudo ter equilíbrio nas posições. É só pensar quanto tempo essa criança já passou com o quadrilzinho e o joelho dobrado. Então, tentar ter um equilíbrio e deixar em alguns momentos com a perna esticada.
Posso usar o ninho? Pode, mas pensa, vai dormir 12 horas, você vai deixar 12 horas a criança dormindo com um ninhozinho embaixo do joelho, né? Com um rolinho embaixo do joelho, é muito tempo. Então, tenta deixar 1 hora, 2 no máximo, troca a posição, põe de lado, põe em semilateral, põe de barriga para cima, e com isso vai trocando os posicionamentos. Barriga para baixo é muito importante essa posição, mas dependendo do tamanho da criança e se ela tem tráqueo, às vezes eu fico mais receosa de indicar. Eu acho que a gente tem que sempre pensar no custo-benefício. Dependendo da criança, eu não indico essa postura, embora eu ache ela extremamente importante, a gente pode trabalhar o alongamento de outras maneiras. Ok. Tá? Então vamos lá. Outra coisa importante. Eu já vou chegar no colete, tá? Que eu sei que tá todo mundo ansioso. Uma coisa simples, mas que acontece muito, é esse posicionamento aqui. Tá dando para ver, Ju? Tá cortando um pouquinho. Aí. Aqui? Então, acontece muito do punho da criança desviar, independente do tipo de AME. Para que é indicado? O que é indicado para essas crianças? A órtese de membro superior. Ela pode ser de posicionamento, deu para ver, Ju? Dá, aham. Ela pode ser de posicionamento, como ela pode ser de função. Qual o tipo que é mais indicado? Aí um TO tem que avaliar e ver qual indicaria. Mas por que a gente tem que usar a órtese se a criança tem um pouco de movimento? Por exemplo, a criança com AMI1 tem pouco movimento lá no pé e na mão, eu vou deixar de órtese? Não precisa deixar a criança que nem um robô, com órtese na mão e no pé ao mesmo tempo. Vai revezando. Põe 1 hora numa mão, 1 hora na outra. Usa num pé, pode usar depois no outro. Pode fazer do jeito que for. Por que é importante que a criança use? Vamos pensar principalmente no punho. Eu tenho aqui a amplitude, né, de movimento do meu punho, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem de movimento, gente, se a criança fizer um movimento diferente do de vocês, não faça nelas, porque elas são mais hipotônicas, então às vezes a gente consegue fazer mais do que na gente, né? Então eu tenho toda essa amplitude no meu punho. Se a criança com AME começa a ter desvio para qualquer um dos lados e encurtamento, é porque ela tem movimento aqui, então eu não vou pôr órtese porque eu vou impedir isso dela. Porque com isso ela brinca de bola, com isso ela mexe no tablet. Mas por que a gente tem que usar? Porque se a criança usar a órtese, ela mantiver o alongamento e comprimento da fibra muscular, ela vai ter tudo isso de amplitude para trabalhar. Se eu deixo chegar no encurtamento, ela vai ter só isso de movimento. Então, é um movimento muito menor e vai diminuir a função dela. Então, vale a pena trabalhar com posicionamento, com alongamento, com auxílio de órteses também. Então, pensem sempre no bem que você está fazendo para a criança e não que você está privando ela de movimento. Sim. Só voltando rapidinho no quadril, Grazi, o pessoal perguntou como posicionar um quadril luxado para dormir. Olha, não muda muito do posicionamento comum. O que a gente tem que ver é o alinhamento da cricilíaca, que é aquele ossinho que a Patrícia falou na quarta-feira que a gente tem aqui no quadril. Então, o importante é que eles estejam alinhados, tá? Em qualquer que seja o posicionamento da criança. Seja em decúbito lateral, seja em decúbito de lado, de barriga para cima. Não vai mudar o posicionamento no sentido de que exista algo diferente para a gente fazer e que vai mudar a luxação dormindo. O que a gente tem que evitar quando a criança está de lado? Da mesma maneira que a gente não pode fazer isso com a criança sentada ou em pé, a gente não pode fazer isso com ela deitada. Se eu deixo a perna, imagina que eu estou deitada de lado. Se eu não ponho uma almofadinha e deixo a perna cair, eu estou fazendo uma posição de luxação. Então, isso sim muda na hora de dormir. Colocar um travesseirinho ali na perna. Ok. Tudo bem? Uhum. Podemos falar do colete, então? Pode sim. Então, o colete, o que acaba sendo a maior alteração das crianças com AME, né? Acaba sendo a escoliose e a luxação de quadril. Então, o colete, ele vai ajudar na parte da escoliose. E outro dia eu estava conversando com o ortopedista que ele falou que ninguém sabe o que veio primeiro, se foi a luxação de quadril ou se foi a escoliose. O que leva ao quê?
Por quê? Uma criança que tem escoliose, ela vai começar a sentar torta e ela vai elevar o quadril, e com isso pode luxar. Uma criança que tem luxação de quadril, ela pode começar a adotar uma postura para evitar a dor, evitar incômodo, e com isso criar uma escoliose. Então, é muito importante que a gente trabalhe com posicionamento sempre em conjunto de todas as articulações, né? Então, o colete, ele vai ajudar a prevenir uma evolução rápida da escoliose. Ele ajuda também, se a gente for falar daqueles coletes que são mais maleáveis, né, de neoprene, ele dá uma propriocepção para a criança, como se fosse a mão do terapeuta ali auxiliando no posicionamento. E também vai ajudar para a criança criar mais consciência corporal. E a gente pode indicar tanto o colete rígido quanto os que são de neoprene. Qual indicar? Depende do seu objetivo. Se eu quero, por exemplo, que a criança fique sentada com mais estabilidade e fique com o membro superior livre, eu posso pensar num rígido. Se eu quiser que a criança tenha só um melhor posicionamento do abdômen, eu posso pensar no maleável. Pode ter os dois? Pode. É que a gente sabe que o custo é caro, né? É alto custo. Então, tem que conversar com o terapeuta para ver qual seria mais indicado. E todos os tipos de colete, o rígido a gente acaba vendo mais para AMI 1. E os maleáveis a gente acaba vendo mais para AMI 2. É difícil um AMI 3 que utilize. Mas eles devem ser sempre indicados de acordo com o terapeuta. Então, olha como muda o posicionamento, né? Aqui a gente vê que a criança não consegue sentar sem apoio e aqui a criança já sentadinha sem apoio. Então, o colete rígido é uma criança com AMI tipo 2. Então, por isso que tem que conversar com o terapeuta para ver qual que é o mais indicado. Mas a gente precisa ter cautela na indicação e no uso. Não pode deixar a criança o dia inteiro com colete. Porque é a mesma coisa que a gente passa o dia inteiro encostado na cadeira. Se a gente passa o dia inteiro encostado na cadeira, chega uma hora a gente não tem mais musculatura, porque a gente acomodou ali no apoio. Então, tem que saber quando indicar e como usar, tá bom? Ok. O pessoal está perguntando se o colete rígido, ele alinha a coluna. Então, depende do grau da escoliose. Em alguns casos ele consegue alinhar, em outros não. Por isso também que a gente depende do que vai indicar. Se a escoliose for muito grande, a gente não pode indicar um rígido, porque dá escara, dá aquelas feridas. Ok. Tá? Então tem que realmente conversar com o terapeuta e analisar caso a caso. Eu sei que algumas orientações que a gente dá, às vezes a criança já está num grau de encurtamento que algumas coisas não servem. Então, muito cuidado de não achar tudo que é falado que é uma receita de bolo e serve para todo mundo, tá? E para AMI tipo 1, tem o que é mais indicado, se é o rígido ou se é o de neoprene? Então, depende muito. Se a gente for pensar numa criança com AMI tipo 1 hoje, a gente tem uma gama de fenótipo tão grande, né? Se a gente for pensar naquela criança com AMI tipo 1 mais velha, que já perdeu mais movimento, já está maior, talvez o mais rígido ajude para o posicionamento, porque é uma criança já muito grande para você conseguir posicionar sentada, por exemplo. Mas um de neoprene, dependendo da atividade, também é muito bom. Então tem que analisar caso a caso, assim. Os dois podem ser indicados. Uhum. E tem uma dúvida, uma pessoa perguntando se, e no caso daqueles coletes de neoprene, o quanto que tem que se apertar esse colete? Porque eles são reguláveis com velcro, né? Sim. O Carlos Vasconcelos, que eu gosto muito, que é um fisioterapeuta que trabalha também com adaptação de cadeira, ele sempre fala que a gente pode usar, sabe o esfigmo de aferir pressão? Uhum. Então, ele sempre fala que você tem que deixar de 6 a 8 milímetros de mercúrio ali, para deixar um espaço para. Eu não tenho certeza dessa informação, vou confirmar com ele, tá? Que é para deixar um espaço para ter a expansão torácica, porque senão a gente comprime a parte pulmonar dessa criança. E o uso de colete, gente, sempre com oxímetro, para ver se está tudo bem com a saturação. E tem algum tempo de uso desse colete? Então, mais uma vez, depende muito da criança. Se é uma criança que está mostrando bons resultados com o medicamento, por exemplo, eu vou usar nas atividades. Vou usar no momento que ela vai passar mais tempo sentada,
não vou usar muito, porque eu quero recrutar musculatura. Então, tem que ser realmente analisado caso a caso e ser discutido com o terapeuta, tá? Ok. E Outra se coisa for para... importante. Pode falar. E se for em relação à cifose, o colete? Então, dependendo da cifose, às vezes a gente vê que a criança ela tem uma cifose bem nessa região aqui. Aí, às vezes, o colete não é capaz de pegar. Você vê aquela criança bem com a cabeça, né, anteriorizada. Aí, dependendo de como for essa cifose, o colete não consegue corrigir. O que eu indico muito para essa questão da cifose? E aí eu já vou entrar na próxima questão, que é cadeira de rodas. Deu para ver? Uhum. Qual que é a questão da cadeira de rodas? A cadeira de rodas, ela não é tão simples assim de ser indicada. A gente vê muita criança, principalmente com AMI tipo 1, usando aquela cadeira Kimba. Eu vou dar a minha opinião, tá? Minha opinião, Graziella. Eu não gosto daquela cadeira, gente. Porque eu entendo, ela é mais similar a um carrinho de bebê. Então, eu entendo que muitas vezes essa escolha é feita porque ela é talvez seja uma coisa menos agressiva para você pegar uma primeira vez ali do que uma cadeira de rodas. Porque eu sei que existe uma questão, às vezes, mesmo emocional, né? Mas por que ela não é a mais indicada? Porque ela não consegue realmente se adaptar à criança. Ela vem com uma adaptação meio que global. E da mesma maneira que a botinha é feita sob medida, que a talha extensora é feita sob medida e o colete também, a cadeira também precisa ser feita sob medida. Então, o que eu vejo muito são aquelas crianças que faz de conta que estão com apoio de tronco, mas não estão, porque ele não segura a mesma Tá coisa do sobrando apoio de 4 cadeira. dedos na lateral, assim, né? Aquele negócio fica voando ali. Exato. E a gente sabe que assim, colocou a criança, o trajeto de ir até a esquina, a criança já desmoronou no carrinho. Então, isso vai dar luxação, isso vai dar escoliose. O terapeuta não vai fazer milagre em uma hora de terapia, porque precisa ficar bem posicionado. Então, é muito importante discutir com o terapeuta o tipo de cadeira. E por que tem que ser uma cadeira com adaptação certinha? Porque a criança acaba passando muito tempo na cadeira e é uma maneira de evitar os encurtamentos. Então, aí falando um pouquinho da cifose. O quadril, quando a gente coloca a criança na cadeira, a gente tem que ver, tá me vendo, Ju? Aham, sim. A gente tem que ver se esse ossinho do quadril tá bem alinhado. Por quê? Se o ossinho ficar mais alto, eu vou ter escoliose. Se o ossinho ficar mais para frente, muda o comprimento da minha perna e eu vou desenvolver escoliose. Então, a gente tem que saber posicionar a criança na cadeira. Não adianta ter a melhor cadeira, a melhor órtese se você não souber fazer uso. Então, o terapeuta precisa te ensinar. Porque é claro que vocês precisam ser orientados, né? Você familiar, você equipe de enfermagem. E por que a gente tem que usar o cinto na cadeira? Tem muita criança, por exemplo, no Kimba, o cinto ele não é realmente um cinto que prende a criança. Se eu deixar o cinto do quadril largo, a criança vai, como ela é molinha, a criança vai com o tempo conseguindo mover o quadril. E aí vai dar escoliose ou vai dar luxação de quadril. Por que a gente usa o cinto camiseta? Ah, é para a criança não cair. Não é só para isso. O cinto camiseta, ou cinto borboleta, é aquele que tem aqui no meio, puxa aqui e puxa aqui. Não sei se todo mundo já usou ou já viu. Serve exatamente para corrigir isso. Eu consigo corrigir a criança. Eu consigo corrigir rotação. Eu consigo corrigir a cifose. Ah, mas a criança tem que ficar usando o tempo inteiro? Por exemplo, uma criança com M2, ela reclama porque na escola não dá para alcançar o lápis. Não precisa usar o tempo todo. É mais uma vez ter equilíbrio durante o uso. Ah, já ficou um tempo sem, agora vai usar. E assim por diante. Então, eu acho que a melhor coisa para prevenir alterações da coluna é a cadeira bem adaptada e o uso do cinto. No parapódio também usar esse cinto borboleta para que possa segurar isso, se a criança já tem uma tendência à cifose? Pode usar também. Aí tem que ver caso a caso, porque geralmente o cinto é só aqui, né, no parapódio. Mas Eu pode adaptei. O do André eu adaptei, porque ele tinha exatamente esse problema e eu resolvi dessa forma. Exatamente, pode ser adaptado, pode ser utilizado os dois juntos sem problema nenhum. É mais uma segurança para a criança e mais uma maneira dela ficar bem posicionada, né? Parapódio, gente, parapódio, ele é indicado
se a criança passou para o ortopedista, um fisiatra e foi liberado para ficar em pé. Criança com subluxação pode ficar em pé. E dependendo da luxação, se tiver sintomática e o fisioterapeuta conversar com o médico e chegarem à conclusão de que é mais benéfico liberar, pode também. Mas é sempre diante de exames e diante da conversa e do respaldo médico, tá? Isso é muito importante. A gente vê muita família, às vezes, antes de passar com o médico, já colocando a criança em pé. Então, cuidado com isso, porque às vezes, na intenção de ajudar, a gente pode acabar prejudicando. Uhum. Tá? Não é uma receita de bolo, né? Não é que um fica em pé, o outro vai conseguir ficar em pé também, né? E tem muita criança Exatamente. que não vai conseguir ficar em pé por causa do pé de bailarina, né? Que já não consegue mais ficar em pé a 90 graus para ficar em pé. Exato. É o que acaba acontecendo com muita criança que não usou órtese, que não fez um bom posicionamento e que, por exemplo, está tomando medicamento agora. Por mais que o medicamento melhore a parte motora da criança, ela pode não adquirir algumas funções pelos encurtamentos. Então, é muito importante não pensar na criança como coitada, vai ficar sem movimentar usando a órtese. Não, ao contrário. Vou deixar bem preservada a musculatura da criança, porque ela tem um prognóstico, um futuro agora diferente com o medicamento, né? Sim. E o ortostatismo, né, no parapódio, começaria com qual idade, se for liberado? Então, eu sempre tento pensar no desenvolvimento típico. A criança, ela fica em pé, começa a andar geralmente com 1 aninho. Então, eu começo a indicar a partir dos 12 meses. Mas, mais uma vez, vai de acordo com cada terapeuta. Eu sempre penso no desenvolvimento para indicar tudo. Então, por exemplo, uma cadeirinha, eu vou indicar a partir da idade que seria o desenvolvimento típico da criança sentando, que é a partir ali dos 6 meses em diante. Então, você vai indicando de acordo com o desenvolvimento típico com o comparativo, né? Ok. E eu acho que a gente tem que pensar que o posicionamento ele é muito importante, porque a gente tem, eu gosto muito desse post, eu vou ler agora, tá, gente? Que é, você já parou para pensar que uma semana possui 168 horas? Agora imagina que mesmo aquela criança que faz fisioterapia, qualquer outra terapia, 2 vezes ao dia, 7 dias na semana, faz cerca de 14 horas de reabilitação. A gente sabe que não é a realidade de todo mundo, né? Fazer terapia 2 vezes ao dia. Mas a gente está pensando ainda nas que fazem bastante. Então, a criança que faz terapia 2 vezes ao dia, 7 dias na semana, vai fazer 14 horas por semana de reabilitação. Sendo que a semana tem 168 horas. Então, se nas outras 154 horas restantes a criança ficar posicionada de maneira inadequada, muitos encurtamentos e deformidades vão aparecer. Então, por isso que é uma coisa que eu sempre falo para as famílias. Mesmo quando eu vou prestar uma assessoria ou quando eu vou fazer uma avaliação, eu sempre falo muito de posicionamento, porque eu acho que o posicionamento ele é assim primordial, senão não tem terapia que tenha um bom resultado sem um posicionamento adequado. Você vai chegar a falar também sobre posição para deitado, Grazi? Olha, a posição para deitado, se a gente for parar para pensar aqui, ó, nesses posicionamentos que eu passei, é a mesma coisa, pensando nesse posicionamento aqui, ó. É a mesma coisa se a pessoa estiver deitada. É o alinhamento do quadril com o joelho e esses outros posicionamentos aqui que eu mostrei para vocês, ó. Que não deve ser feito, a mesma coisa. Se a criança estiver deitada, a perna também não pode estar desse jeito. Tá? E esse posicionamento aqui também que eu mostrei para vocês. Que é o ideal, tá? Faixa em 8 ou simplesmente almofadinha na lateral da perna e não embaixo do joelho. Tentar deixar na maior parte do tempo. Levanta um pouquinho, Grazi, tá muito baixo. Aqui. Entendeu? Uhum. Ou Na mesmo lateral, né? Os rolinhos estão na lateral. Na lateral. Aqui tá embaixo do joelho. Mais uma vez que eu disse, não é que não pode. É usar com cautela. O pessoal tá pedindo para levantar mais. Deu para ver?
Sim. Por que usar com cautela? Porque a gente tem que pensar no seguinte: a criança, seja ela com AMI2, com AMI3 ou com AMI1, ela passa muito tempo na cadeira. Quando ela está na cadeira, ela está com flexão de quadril e flexão de joelho, certo? Uhum. Se eu deitar a criança, tá dando para ver? Tá dando para ver, aham. Se eu deitar a criança e colocar uma almofadinha lá embaixo da perna, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar o quadril, vou dobrar o joelho, do mesmo jeito que ela estava quando estava sentada na cadeira. Então, ó, vamos supor, tirei a criança da cadeira para ela descansar, deitei ela com o pulinho debaixo do joelho. Uhum. Agora eu vou esticar o joelho, mas eu vou elevar a cabeceira. O que que eu fiz de novo? Dobrei o quadril. Então, essa criança está passando muito tempo em posição de encurtamento. Então, a gente tem que ter simplesmente um equilíbrio nas posturas. Então, isso que eu falo que a criança tem que passar uma parte do tempo completamente deitada. Então, imagina que aqui é a cama, a gente eleva a cama e não a cabeceira, Uhum. tá? Entendi. Aí o pessoal está perguntando sobre a posição para dormir. Qual seria a melhor posição para dormir? E se para dormir, por exemplo, tem famílias que não têm home care, né? E que a criança não tem movimentação para ela virar, né? Às vezes a AMI1, não, né? O AMI1 que não vira, o AMI2, às vezes, também que precisa de auxílio para fazer essa mudança de decúbito. A cada quanto tempo mudar? O que seria possível se, no caso, se não tiver um home care para ajudar, né? Seria a família mesmo posicionando essa criança a noite inteira. Olha, o ideal seria a gente posicionar a criança a cada 2 horas, até porque o adulto também vai acabar tendo uma qualidade do sono menor, porque ele também vai precisar ir lá mudar a criança de posição. Eu estou aqui, enquanto isso, procurando já foto para mostrar para vocês. É claro que a gente tem que pensar que a criança, às vezes, vai reclamar e vai querer mudar de posição antes, mas não ultrapassar as 2 horas. Imagina você numa mesma posição por 2 horas, né? Posso deitar a criança de barriga para cima? Posso. Só tenho que tomar cuidado para a cabeça da criança estar virada para a lateral, por causa da parte de broncoaspiração, né? Saliva e tudo mais. Então, posso usar a posição de barriga para cima, como posso também usar a posição de decúbito lateral. Vou mostrar aqui para vocês, estou abrindo uma foto. O que é importante? Que a gente coloque uma almofada na frente da perna da criança, tá? Aqui, ó. Dá para ver? Aham. Ó, então vocês veem que a perna de trás, ela tá em extensão, ela tá em alongamento, enquanto a perna de cima tá apoiada. Essa hora a criança consegue ficar sem nenhum rolinho nas costas, se for o caso, porque dificilmente ela vai virar. E aí a gente consegue evitar a luxação de quadril aqui nessa posição. Vai usar travesseiro se a criança se sentir mais confortável com o uso de travesseiro. Aí vai de cada um também, tá? Uhum. Tudo bem? E poderia colocar uma almofadinha só no meio das pernas e as duas ficarem dobradas, sem estar uma estendida? Então, aí mais uma vez, o que eu tô fazendo? Posição que eu fiquei na cadeira, posição que eu fiquei com o rolinho, deito a criança. Na mesma posição de encurtamento. Então, pelo menos quando eu tô com uma na frente e uma atrás, eu consigo alongar uma, enquanto a outra ainda tá em posição de encurtamento, tá? Entendi. E o mais importante, a almofada não adianta ser baixa, porque senão o joelho vira para dentro, pode luxar o quadril. Outra coisa também, você já experimentou deitar, deixar as duas pernas retas e colocar uma almofada no meio da perna só? Mas deixar a perna retinha assim não é tão confortável. Eu gosto muito de experimentar as posições. Então, acho que uma coisa boa é vocês também experimentarem as posições que vocês colocam as crianças. Porque tem posição que às vezes não é confortável realmente, tá? Uhum. E dormir de bruços, se não tiver problema em relação à traqueostomia, com manejo, consegue virar bem, poderia dormir de bruços? Olha, eu indico para meus pacientes dormir desse jeito, usando a ventilação, aquelas crianças que usam, e durante o dia, porque a família está mais de olho. Dormir de bruços durante a noite, aí eu prefiro que vocês conversem com o fisiorrespiratório de vocês, para ver se ele indicaria ou não essa posição.
Que aí a gente tem que ver a dinâmica respiratória, porque fica mais difícil, né? Ok. O pessoal está perguntando sobre as fotos. Gente, as fotos a Grazi já falou, ela vai colocar lá no Instagram dela. É só ter paciência, depois a Grazi vai postar tudo e vocês vão ter acesso às fotos. Teve gente que não está conseguindo enxergar bem, mas No do vão ter Alegra, acesso às fotos, sim. vai estar tudo em sequência. Eu já falei no do Alegra sobre o que é fêmur, sobre o que é o acetábulo e sobre o que é a luxação de quadril. Aí agora, na semana que vem, eu vou dar continuidade falando do posicionamento para evitar a luxação de quadril. E depois eu vou chegar em todos os assuntos que eu abordei aqui com vocês. Ok. Vai postar também a criança deitadinha, Grazi, que eu acho que isso é tão importante para AMI tipo 1, né? Vou sim. Tem alguns posts, inclusive depois, se vocês quiserem dar uma explorada, a gente já falou no Insta do Alegra sobre todos os tipos de AMI, então falando um pouquinho da característica de cada tipo de AMI. A gente já falou sobre o uso das escalas motoras, sobre o rastreador de olhar, que é aquele Tobipsiai. A gente já falou sobre ótices também, vocês vão procurar lá, já tem post sobre isso. A gente também tem sobre alguns artigos relacionados à AMI, até sobre fortalecimento muscular. Tem também nomenclatura de relatório, então, prono, supino, membro superior, membro inferior, tudo explicadinho o que é. E a gente fala do guia de discussão de AMI, enfim, vocês vão ter bastante conteúdo ali para explorar. Pode ficar E a tranquilo, gente, ainda eu vou postar. e a gente tem feito uma série de postagens também nesse tempo, lá no Inami, sobre as crianças, né, que agora estão com as terapias reduzidas, né, e a gente tem colocado que eles têm feito as terapias e a gente vai postar também sobre do posicionamento, porque tem umas famílias mandando pra gente lindamente com posicionamento, com órtese, com rolinho, bem apoiado, bem legal. Muito bom. Tem mãe que às vezes eu vejo alguma coisa no Facebook e eu chamo lá, sabe? No particular para falar alguma coisinha. Mas é ótimo, é bom isso. Inclusive, quem tivesse em terapia motora presencial por causa da pandemia, eu sugiro tentar um atendimento online. Por quê? Tem muita família que eu acabei entrando em contato durante a pandemia, que eu consegui fazer atendimento online e eu tenho achado muito rico. Porque muita criança que vai na clínica, a gente não conhece a realidade da casa. Então, assim, o comportamento da criança às vezes muda, e você conhecer o ambiente, às vezes você vê que a sua dica de posicionamento, de exercício, não é compatível com a realidade, porque às vezes a almofada é diferente, o brinquedo é diferente. Então, eu acho que é muito rico esse momento para essa troca online entre terapeuta e a família. Outra coisa também que eu tenho notado que é muito importante, às vezes a família até vê a gente como terapeuta fazendo o exercício, mas quando a família vai executar, é muito legal porque ela presta atenção em onde pegar, que força fazer, como fazer o movimento. Então, eu acho que aquilo também fica mais internalizado, acho que a família acaba aprendendo mais até para o momento de posicionar, de saber o que não se deve fazer. E tem família que tem me relatado que às vezes a terapeuta manda vídeo e a família também manda vídeo. Por que que eu não acho que é o mais indicado? Porque se você tiver feito 20 vezes o exercício e você fez errado, você fez 20 vezes o movimento errado. O online é mais fácil porque você já corrige na hora. Então, eu acho que essas coisas são interessantes. Falta 1 minuto para a live acabar, pessoal. Eu vou fechar, vou salvar e vou retornar em seguida, e a Grazi também. Então, a gente não acabou, mas eu preciso encerrar para não perder essa live. A gente já retorna, ok, pessoal? Até daqui a pouco.